Olá, neste vídeo eu vou falar sobre mais uma sentença condenatória emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, desta vez sobre o caso Deras Garcia e outros versus Honduras. Este caso foi julgado pela Corte Interamericana em 25 de agosto de 2022, portanto trata-se de sentença relativamente recente, e ele se refere à execução extrajudicial, ou seja, ao homicídio praticado por agentes públicos, por agentes policiais, por agentes militares, ocorrido em 1983, contra a vítima Hermínio Deras Garcia, que era professor, dirigente de partido político, dirigente do Partido Comunista de Honduras e sindicalista. Ele era sindicalista, líder político e professor. Além da morte desse sindicalista, a Corte reconheceu a violação de direitos humanos em razão da prática de ameaças, detenções, prisões ilegais e atos de tortura contra os familiares de Deras Garcia. Então, veja que aqui ocorreu uma série de atentados, uma série de crimes, de violações de direitos humanos contra a vítima principal, o senhor Deras Garcia, professor, sindicalista e líder político, e também contra os seus familiares, em razão de perseguição política, em razão de discriminação política também. Discriminação e intolerância. O homicídio foi praticado após num contexto de muitos anos de perseguição à vítima e à sua família, que tiveram as suas residências invadidas, foram detidos ilegalmente por diversas vezes, submetidos a atos de tortura por parte de agentes estatais, como, por exemplo, ficaram vários dias privados de água e alimentação, sofreram agressões físicas e até mesmo sexuais, ameaças de morte, entre outros crimes, entre outras violações de direitos humanos. O irmão e a irmã de Deras Garcia se viram impelidos, se viram obrigados a sair do país, a fugir de Honduras, e não puderam regressar a Honduras em razão da falta de investigação e da ausência absoluta de medidas efetivas de proteção, que deveriam ter sido oferecidas a essas vítimas, aos familiares de Deras Garcia, em razão das ameaças, das violências, das hostilizações contra a família de Deras Garcia. Então são esses os fatos: a morte, a execução extrajudicial e essas reiteradas ameaças e sevícias e crimes praticados contra a sua família. O Estado de Honduras, felizmente, reconheceu a sua responsabilidade por esses fatos, admitiu como verdadeiros todos os fatos descritos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a espécie de Ministério Público do Sistema Interamericano que fez a investigação sobre os fatos e publicou um relatório de mérito sobre esse caso. Portanto, o Estado de Honduras reconheceu sua responsabilidade e está de acordo com os fatos descritos pela Comissão Interamericana, de modo que não há mais controvérsia sobre a existência desses fatos, sobre a veracidade desses fatos. Portanto, o Estado de Honduras reconheceu que existia, sim, um contexto de graves violações de direitos humanos no âmbito em razão da doutrina de segurança nacional, que operava efeitos, que estava vigente em Honduras naquele período. E veja que, nesse sentido, este caso, Deras Garcia, é muito similar ao caso que já foi comentado aqui no canal, Movisha Galarcio. Acho que o Movisha Galarcio é contra a Colômbia, mas ambos os casos são muito parecidos porque as violações de direitos humanos nesses dois casos foram praticadas num contexto de violência, num contexto de perseguição a líderes políticos de esquerda, a sindicalistas, e num contexto em que vigorava essa doutrina da segurança nacional. Também reconheceu o Estado de Honduras a morte de Hermínio Deras Garcia, a morte praticada por agentes públicos, e também reconheceu os fatos relativos à família de Hermínio Deras Garcia e, por último, reconheceu as falhas verificadas no processo penal iniciado em razão da morte de Hermínio Garcia. Além disso, é importante dizer que se passaram 26 anos da execução extrajudicial de Hermínio Deras Garcia até a condenação definitiva de apenas um agente policial que foi investigado por esses fatos. E depois disso se passaram mais 7 anos para que se desse início ao cumprimento da pena que fora imposta a esse policial condenado. Então a referida demora, a injustificada demora na tramitação do processo penal,
nas palavras da Corte Interamericana, pode ser atribuída às autoridades públicas. Além disso, outra falha verificada foi a de que as investigações não se ampliaram para atingir outros agentes públicos, outros policiais que também participaram da morte, né, também estavam presentes no contexto ali da morte de Hermínio Deras Garcia. Além disso, a Corte apontou que o Estado não realizou diversas medidas de investigação essenciais, como a autópsia do corpo da vítima, a cena do crime não foi preservada, e os fatos, as ameaças, as torturas, as hostilizações, as invasões arbitrárias à casa dos familiares da vítima, todos esses fatos contra os familiares não foram investigados. Em razão disso, a Corte reconheceu a violação dos direitos humanos previstos na Convenção Americana, e, sobretudo, os artigos 4º, 5º, 7º, 8º, 11º, 13º, 13, 16, 19, 22 e 25. Destaque aqui para o direito à liberdade, que foi violado, sobretudo, dos familiares, o direito à liberdade de associação, porque a atividade sindical deles foi cerceada, liberdade de expressão e por aí vai. Um standard produzido neste caso muito interessante é o de que quando as violações de direitos humanos se vinculam ao exercício da liberdade sindical ou de direitos políticos, essas violações geram um efeito amedrontador nas respectivas organizações, nas pessoas que estão inseridas, que integram esses movimentos, afetando a capacidade de agrupamento para a defesa de seus interesses, afetando a capacidade de agrupamento dessas associações, o que se agrava em contexto de impunidade. Aqui nós estamos falando do efeito intimidatório, do chamado em inglês chilling effect, que é um efeito que gera medo, gera temor e silencia as pessoas de um determinado grupo social. Em razão disso, a Corte reconhece que se exige um nível reforçado de proteção à liberdade de expressão dos representantes trabalhadores, dos sindicalistas e dos líderes políticos, para evitar esse efeito, esse chilling effect. As reparações determinadas pela Corte neste caso são estas. Em primeiro lugar, a Corte determinou ao Estado que dentro de um prazo razoável e com a devida diligência investigue, identifique, processe e, se for o caso, puna os responsáveis pela execução extrajudicial do Sr. Hermínio Deras Garcia, né, obviamente garantindo às vítimas o pleno acesso e capacidade de atuação em todas as etapas de investigação. As autoridades também devem determinar processualmente as modalidades de ação conjunta e de todas as pessoas que de diversas formas participaram dessas violações e suas correspondentes responsabilidades, não bastando o conhecimento do local e das circunstâncias materiais do crime isoladamente considerado. A Corte diz que olha só que interessante, é indispensável analisar o conhecimento das estruturas de poder que permitiram a prática desse fato, da execução extrajudicial, e de modo que as investigações devem ser aprofundadas para reconhecer o executor e o mandante, né, o mandante intelectual do crime, o autor intelectual do crime, buscando as pessoas que se interessavam, que pretendiam se beneficiar dos crimes. Essas hipóteses de investigação devem ser consideradas. Olha que interessante como a Corte Interamericana se aprofundou nessa obrigação, nessa determinação ao Estado condenado. O Estado, nesse sentido, deverá fornecer às autoridades investigadoras recursos orçamentários e técnicos necessários para a investigação, deve garantir que tenham poderes para obter todas as informações necessárias e exigidas para a investigação, podendo trazer à sua presença testemunhas e funcionários supostamente envolvidos nas execuções extrajudiciais. Os resultados obtidos nesses processos de investigação deverão ser tornados públicos, com consulta prévia às vítimas para que a sociedade hondurenha conheça os fatos objeto do presente caso e principalmente conheçam os seus responsáveis. Olha outra medida muito interessante. O Estado deve abster-se de reconhecer figuras como o princípio nebis in idem ou similar que isente de responsabilidade os autores dos crimes para excusar-se o Estado de sua obrigação de remover todos os obstáculos e mecanismos para que o direito, para os mecanismos de fato e de direito, para que se cesse a impunidade. Portanto, não se pode cogitar, não pode ser aplicada a figura da prescrição, da pretensão punitiva neste caso. Além disso, como medida de restituição, deve o Estado encerrar de maneira definitiva, apagar qualquer inquérito policial aberto contra familiares de Deras Garcia, ou seja, os inquéritos, as atuações estatais, administrativas, judiciais, penais,
que foram utilizadas para perseguir os líderes sindicais, perseguir a família de Deras Garcia. Como, né, além disso, o Estado foi condenado ao fornecimento de tratamento médico e psicológico, psiquiátrico gratuito à família, aos familiares das vítimas desse caso. Como medida de satisfação, foi ordenada a publicação do resumo da sentença em diário oficial, em jornal de grande circulação, no site das instituições públicas, a íntegra da sentença, e também foi condenado o Estado à realização de um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional com referência aos fatos, ao contexto de aplicação da doutrina da segurança nacional, na presença das vítimas, se assim desejarem, obviamente, e do modo como as vítimas entenderem mais adequado, ou seja, esse ato deve ser realizado, deve ser planejado em consulta prévia, em combinação, em concerto com as vítimas. Esse ato de reconhecimento deve ser transmitido por televisão e por rádio, em nível, né, de abrangência nacional, né, de alcance nacional, e deve ser construído, olha que interessante, uma outra medida de satisfação, um mausoléu, uma tumba, um mausoléu na tumba da vítima, né, no local em que foi enterrada a vítima, como forma de conservar viva a sua memória, né, isso tudo, né, desde que seus familiares, as vítimas, concordem. E a inauguração desse mausoléu, a inauguração desse local de memória deve ser difundida pela televisão e pela rádio e contar com presença de vítimas e familiares e de altas autoridades do Estado hondurenho. Como medida, a título de medidas de não repetição, foi ordenado ao Estado que projete e implemente, execute uma política nacional de memória histórica, garantindo a todas as vítimas da aplicação da doutrina da segurança nacional e seus familiares a verdade, a justiça e a reparação integral das violações de direitos humanos contra elas cometidas, bem como para recuperar a memória dos valores afetados por esses atos reiterados de violação aos direitos humanos. Além disso, o Estado, né, de Honduras deverá adequar o Código Penal hondurenho para que preveja, né, para que tenha ali a previsão da sanção de atos de tortura. Deve também criar e implementar uma política de preservação dos arquivos e locais sobre as violações de direitos humanos perpetradas desde os anos 80. Olha que interessante, deve incorporar ao currículo pedagógico da educação primária e secundária a história dos períodos de violência, em especial a praticada pela aplicação da terrível, da horrorosa, da equivocada doutrina da segurança nacional. Além disso, a título de indenização, né, em razão dos danos emergentes e lucros cessantes, oriundos dos homicídios, invasões nos domicílios, as vítimas, né, devem ser indenizadas em valores de $135 mil, que as vítimas que sofreram esses fatos, e as demais vítimas devem receber entre $74 e $51 mil. Então são vultosas quantias. E, portanto, são esses os fatos relativos ao caso Deras Garcia versus Honduras. Muito obrigado.